Você provavelmente conhece Jefferson Soteldo, né? Você provavelmente sabe que a torcida do Fluminense não gosta muito dele. Você provavelmente sabe que a torcida do Grêmio não gosta muito dele. Você provavelmente sabe que a torcida do Santos não gosta muito dele. Nesse vídeo aqui você vai entender o porquê que Soteldo pode sim ser considerado o pior negócio da história do Fluminense em algum determinado momento. Enfim, vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor e tô fazendo esse vídeo aqui puto ao perceber que existe uma estratégia, e você vai entender isso melhor no final desse vídeo, onde sai melhor pro Fluminense dar o Soteldo pra um outro clube, chegar na porta desse outro clube, e falar: cara, você quer um Soteldo? Por favor, e o Fluminense economizar 10 milhões de reais fora salário com essa atitude. Você vai entender isso melhor mais pra frente. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos falar sobre Soteldo. Deixa eu te explicar o seguinte, tá? Soteldo chegou ao Fluminense no mês de junho de 2025. Vou botar aí na tela mostrando a matéria do GE. Globo da época falando sobre valores. O tricolor vai pagar 5,5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais. Só que tem um detalhe, né? O detalhe era que, além desses 5,5 milhões de dólares, o Fluminense assumiu uma dívida do Santos com o Soteldo e o seu empresário. Inclusive, o Santos obrigou ali, exigiu que os dois assinassem um termo de quitação de uma dívida de 500 mil dólares, que foi contraída por outras gestões do Santos, mas que esse valor será pago pelo Fluminense diretamente ao atleta. Ou seja, o próprio Fluminense pegou uma dívida do Santos e acrescentou no valor da compra. Até o momento, 6 milhões de dólares. E aí, cara, a gente tem que falar não só sobre valores, mas falar sobre quem é Soteldo e qual é o jogador que está chegando pro Fluminense. Soteldo é um jogador que habitualmente tinha problemas de indisciplina. Matéria aqui de 2023, também no mesmo GE. Santos. Por indisciplina, Soteldo foi afastado. O Santos decidiu afastá-lo. Soteldo não quis treinar depois de um jogo contra o Blooming, ainda no vestiário na Vila Belmiro, junto com os companheiros que também foram reservas na última rodada da Sul-Americana. Pediu para sair mais cedo do treinamento, não alegou nenhum problema físico e no final das contas foi punido. Mas outra coisa, nessa cronologia dessa confusão ali com o Paulo Turra, Soteldo acabou sendo multado e afastado do restante de elenco por quase um mês. Na saída dele do Santos, inclusive, o Kleber Xavier, que era o treinador na época, falou que o Soteldo não queria continuar e aprendeu que temos que valorizar o desejo do atleta que não quer ficar e valorizar os que querem, tá? Esse foi a saída. Mas a gente teve outros casos. Lá atrás, em 2021, teve multa, porque ele demorou 8 dias para voltar da Venezuela. Teve o próprio Renato Gaúcho, na passagem dele pelo Grêmio, falando que não era fácil trabalhar com ele, mas o Renato sabia trabalhar com ele. Teve o próprio presidente do Grêmio falando que o Soteldo alegou problemas burocráticos na Venezuela depois da Copa América. Isso em 2024. Problemas burocráticos na Venezuela para resolver, que exigiam a presença dele. Foi concedido. O Grêmio deu a possibilidade dele se apresentar no treino dessa terça-feira e o fato é que ele não se apresentou. Não conseguimos esclarecer as razões dele não ter conseguido chegar no treino da terça e vamos explicá-lo, mas se a explicação não for convincente, a gente vai aplicar uma multa pesada para piorar a situação do ponto esquerda. Circularam imagens dele nas redes sociais em uma praia da Venezuela. Disseram, na época, o Renato Gaúcho chegou a afirmar que botou avião disponível para ele vir do Rio, de São Paulo, para Caxias do Sul, que era onde o Grêmio estava jogando, e o Soteldo nem aí. Bem, uma série de problemas, né? Mas claro, um jogador com esse histórico todo de indisciplina. E tinha mais, tá? Eu fui relegando aqui, fora as histórias de bastidores, que em 2021 eu fui lá em Santos e tava ouvindo de amigos que cobriam os Santos que falavam: cara, ele já chegou no treino completamente bêbado aqui. Todo mundo sabe disso. Na cidade, todo mundo fala disso daí, de virar à noite, de cachaça, etc. Mas isso era 2021. Um jogador desse calibre, né? Com certeza vai ter números muito impressionantes, né? Não. O que eu tenho a dizer é isso. Números do Soteldo, tá? Pra você ter uma noção. O Soteldo teve grandes números e teve futebol, de fato, e eu faço uma análise aqui agora, tanto de número quanto uma análise empírica, né, de visão de futebol, há 5 anos atrás, há 6 temporadas, né? A gente tá falando de 2019, naquele time do Sampaoli, e até em 2020, no time do Cuca, que foi pra final da Copa Libertadores da América foi vice-campeão da Libertadores, e o de 19 foi vice-campeão brasileiro. Isso tô falando no Santos, né? De fato, ele
era um jogador muito importante nesses dois times, mas aquele Soteldo de 2020 não foi o que foi comprado pelo Fluminense. Aquele Soteldo de 2020 tinha 22, 23 anos, é um Soteldo de 2019 que voava não só fisicamente, porque fez 51 jogos na temporada, depois fez 46, mas voava também em números. A gente tá falando de um Soteldo que guardou em 2 anos 19 gols. Aquele Soteldo lá, gente, acabou. Aquele Soteldo de lá, ele depois foi passear no Toronto, foi pro Tigres do México e basta ver a diferença de números dele no Canadá pro México para saber o que é uma liga efetivamente séria, o que é uma colônia de férias, né, igual ele tinha no Toronto. E desde o regresso dele pro Brasil, onde ele veio pro Santos, foi emprestado pro Grêmio e voltou de empréstimo pro Santos, você conversa 2 minutos com qualquer torcedor desses dois times e eles vão falar do problema que foi o Soteldo. Para não dizer que foi completo absurdo, e durante um curto espaço de tempo em 2024, ele até jogou bola pelo Grêmio, mas muito pouco, bem longe que a gente espera de um jogador que está entre as maiores contratações da história do Fluminense. Desde 2019, quando tinha 6 anos a menos, Soteldo 2020, para ser mais justo, né, 5 anos a menos, Soteldo não fez nada que reforçasse o fato do Fluminense pagar o que tá pagando nele. E já você vai entender porque que eu tô falando tá pagando e não falei pagou, tá? Só que aí você pode estar perguntando, pô, Gabriel, você tá exagerando nesse ponto, né? Ele não tem esses números tão absurdos, né? Nas últimas temporadas de 2022 pra cá ele tinha feito 8 gols só, mas ele é um atacante, mas ele joga pra caramba, né? Joga muitos jogos. O Soteldo não tem problema de lesão. E de fato não tinha, tá? Devo ser sincero aqui que o Soteldo não era exatamente um jogador cheio de problemas de lesão, não. Mas 24, 25 fizeram isso se tornar. Ele teve uma lesão bem séria no Grêmio no início do ano de 2024, que o afastou por 2 meses dos gramados. Depois teve uma lesão, ficou uma semana fora apenas. Só que em 2025 o negócio começou a ficar muito complicado. Matéria aqui do GE. Globo, ainda do mês de maio, que relatava os problemas de lesão do Soteldo 1 mês antes dele chegar no Fluminense, ou melhor, 15 dias antes dele chegar no Fluminense. Logo no primeiro jogo do ano contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista em janeiro, o Soteldo sofreu uma entorse no tornozelo, o que fez a comissão técnica poupá-lo de 2 partidas. Em março, quando retornou de compromisso com a seleção venezuelana, o jogador se apresentou com dores no músculo adutor da perna direita e, por isso, não viajou para a estreia do Santos contra o Vasco São Januário. Soteldo começou no banco de reservas do jogo contra o Bahia, entrou no intervalo, não treinou durante a semana seguinte, só fazendo trabalhos musculares porque estava sem condições físicas. Jogou contra o Fluminense pela 3ª rodada e você se lembra bem desse jogo porque você tricolou. O Soteldo começou no banco, entrou no intervalo e com 29 minutos do segundo tempo foi substituído, sentindo uma nova lesão. A contusão na coxa esquerda, diagnosticada em abril, que já tinha tirado ele das partidas do Campeonato Brasileiro. Passados mais 3 jogos, ele ficou fora de um monte de partidas em abril depois dessa lesão no jogo contra o Fluminense. Soteldo se machucou novamente no último domingo, aqui da matéria, saiu lesionado no jogo contra o Corinthians. Isso daqui, lembrando, é cerca de 10, 15 dias antes do Fluminense contratá-lo. O Fluminense apostava muito internamente de que o Filé teria capacidade de recuperar o Soteldo. Tinha um olhar de que o jogador poderia ser recuperado com o melhor fisioterapeuta do Brasil. E, de fato, o Filé tinha capacidade para isso. Mas o cenário já começa a ficar difícil quando o próprio Soteldo já se apresentou pro Mundial lesionado, no que poderia ser a estreia. Exames feitos nos Estados Unidos, onde ele se apresentou, o grupo e foi anunciado, confirmaram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda grau 2. Soteldo ficou fora de toda a Copa do Mundo de Clubes, praticamente só entrou no jogo contra o Chelsea, jogo esse que a gente acabou sendo eliminado. Depois disso, teve mais lesão, tá? Só pra lembrar aqui, ó. Soteldo caiu no gramado e precisou receber assistência médica no jogo de ida da Copa do Brasil, com 15 minutos de jogo contra o Internacional no Beira-Rio. O Fluminense já ganhava por 1-0. Ele saiu nesse jogo, saiu lesionado e ficou praticamente 1 mês fora, só voltando a jogar contra o Red Bull Bragantino no final do mês de agosto. O cara não é bom fisicamente, não tem uma conduta ilibada, um cara com grandes sequências de problemas indisciplinares. Esse cara não tem números expressivos e as últimas torcidas todas odeiam ele. Por que o Fluminense está pagando um valor altíssimo? Eu não sei, eu não vou te responder essa pergunta não. Mas saiba que aquele valor lá que eu falei no início, 32 milhões de reais que o Fluminense pagou no Soteldo, que já o fazem chegar a quase o topo da lista das contratações mais caras da história, ele pode aumentar, tá? Deixa eu te explicar essa situação. O Fluminense comprou o Soteldo por 32 milhões de
reais. Esse é o valor atualizado, corrigido para essa temporada. 32 milhões de reais não é a maior compra da história do Fluminense. E eu tenho que sempre ser justo, eu sempre sou aqui, inclusive, falando que é a maior compra da história do Fluminense a do Canóbio, que custou 37 milhões de reais nesse ano, sendo que o Fluminense comprou só uma parte dele, né? Mas enfim, fazendo o negócio aqui só dos valores que o Fluminense pagou para ter o jogador, 37 milhões de reais, o Canóbio custou 6 milhões de euros, que é atualizado dessa maneira. Só que nenhum desses dois é a maior compra da história do Fluminense, porque existe uma coisa chamada correção. O que você recebia 100 reais em 2010, hoje não tem mais o poder de compra de 100 reais. O dinheiro vai desvalorizando ao longo do tempo. Fiz a correção, como já tinha feito outras vezes, mas fui refazer por dois modos diferentes sobre grandes contratações do Fluminense no passado. A maior compra da história do Fluminense ainda é o Thiago Neves. O Fluminense, corrigindo o valor ali pago na época, gastou cerca de 60 milhões de reais para efetivar a contratação do jogador que tinha feito já uma grande temporada no Flamengo em 2011 e que o Fluminense tinha o aporte financeiro da Unimed para bancar essa contratação. Sabe qual é a segunda compra mais cara da história do Fluminense corrigindo os valores? Pois bem, a do Canóbio, 37 milhões de reais. Mesmo fazendo toda a correção, poder de compra, olhando o valor, convertendo dólar, convertendo euro, ou então atualizando, ainda assim, a compra do Canóbio é a segunda mais cara. E sabe quem que aparece? Você pode estar se perguntando, Gabriel, o vídeo não é sobre o Canóbio, é sobre o Soteldo. O Soteldo é o terceiro, com 32 milhões de reais. Acontece que, se você reparou bem no início desse vídeo, você viu que a matéria lá dita do GE. Globo falava logo na parte de baixo, no parágrafo seguinte, que esse valor pode ser maior por causa de cláusulas dispostas no contrato entre os clubes. Pelo acordo firmado entre os clubes, caso o Fluminense não negocie Soteldo até o final de 2025, a equipe carioca será obrigada a pagar mais 2 milhões de dólares, 11,1 milhões de reais na época, pelos outros 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Santos e ao Tigre. Ou seja, uma bomba relógio. Hoje, no dia, tá, do aniversário da Libertadores do Fluminense, 4 de novembro, e eu tô vindo aqui falar que o Fluminense tem, neste momento, considerando que param ali, tem Natal, tem Ano Novo, vamos botar aqui 45 dias, aproximadamente 50 dias, para poder negociar o Soteldo e não ter que pagar mais 2 milhões de dólares. Se a gente fizer a soma, o Soteldo seria mais 11 milhões de dólares, o Soteldo se tornaria a segunda maior compra da história do Fluminense, com valores atualizados, com simplesmente 43 milhões de reais gastos. Isso eu não estou colocando aqui salários, luvas, comissões, não estou colocando essa parte. E por que eu não estou colocando? Porque isso, outros jogadores também são pagos, seria injustiça. Estou falando de compra. Se eu botar salário aqui, o Soteldo, gente, não recebe 200 mil reais. O Soteldo não recebe 300 mil reais. E detalhe, o Fluminense acertou a contratação dele até o final de 2028. Sabe o que isso quer dizer? Vai ser um dos maiores gastos da história do Fluminense. Mas um dos maiores gastos, não investimento. Porque tudo que a gente vê até agora não dá a entender de que o Soteldo vai render mesmo no Fluminense. E por isso eu tô muito tranquilo pra gravar esse vídeo. Porque o que eu mais quero é que esse vídeo no futuro, alguém olhe a thumb e fale, caraca, o Gabriel aqui errou. O problema é que nada me diz isso até agora. E o Fluminense daqui a 2 meses vai pagar mais 2 milhões de dólares no Soteldo. Só que nesse momento, olhando tudo como tá acontecendo, a sequência, o futebol desempenhado, o próprio treinador que foi um pedido dele, e ele falou que foi um pedido dele, o Soteldo veio por causa dele, já pediu demissão do Fluminense. Ou seja, a própria pessoa que bancou a contratação, bancou em termos, porque tem um presidente lá, o cara já pediu demissão e quem tá pagando é a gente, é o Fluminense, que tá pagando até agora. Mas quem assinou, lembrando, foi um presidente que tinha lá assinando e atestando a contratação pedida por um treinador. Pois bem, hoje é mais interessante para o Fluminense chegar no dia 25 de dezembro, aparecer em algum clube e falar, gente, trouxe um presente, por favor, compre de graça, me dá R$1, aquela moedinha de chocolate, e leva o Soteldo, porque aí eu não vou precisar pagar esses outros, essa grana que tá faltando os 2 milhões de dólares. Eu não sei nem se pelo contrato o Fluminense pode fazer isso. Eu não sei se o Fluminense pode fazer isso. Porque às vezes tem disposições ali que ele não pode vender e tal, alguma questão assim. Hoje, o Fluminense está amarrado a uma bomba que vai explodir agora no final de 2025. O Soteldo é a maior compra da história do Fluminense? Não. Não é. Isso a gente tem que trabalhar aqui sempre, na verdade, que a maior compra da história do Fluminense, em valores atualizados e corrigidos, ainda é do Thiago Neves em 2012. Sabe o que aconteceu em 2012? A gente foi campeão brasileiro. No mesmo ano, a gente contratou o Sobis. Se você equiparar ali, também atualizando e corrigindo os valores, custou a mesma coisa que o Rubem Lescano, que não entra em campo e que deve voltar já emprestado
pro Paraguai. Eu acho que isso diz muito sobre o que o Fluminense tentou ser em 2025, a supergestão, o nariz que encosta no teto, achando que ainda tinha uma patrocinadora que bancava muito dinheiro. A verdade é que hoje o Fluminense não comporta erros como o Soteldo. O Fluminense não comporta isso. É muito dinheiro indo por um ralo. E só para lembrar, tá? Uma gestão que na eleição de 2022 foi muito criticada pela compra do Caio Paulista. O Caio Paulista, se a gente corrigiu o valor de 2021 para agora, ele custou 12 milhões de reais ao Fluminense. E saiu por mais depois, inclusive. A gente não tá falando mais de 12 milhões, a gente tá falando de valores 4 vezes maiores do que isso. E não é um jogador só. Agora são 4, 5, é o Santi Moreno que não entra em campo, enfim. O Soteldo já é o pior negócio da história do Fluminense. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, tamo junto. Até a próxima, valeu.